Bom dia a todos. Agora, assim, de forma oficial, né? Gostaria, nessa manhã, de apresentar primeiro a professora Júlia Niemeyer, que é a professora também do PPGA, né? Que vem trabalhando conosco desde o início do curso, né? E depois ela pode se apresentar melhor em termos de formação, em suas áreas de atuação. Mas uma das coisas que a Júlia há bastante tempo colabora com o curso também e com os alunos, obviamente, é nessa questão de pensar e planejar, né, o projeto de pesquisa, né? Então, hoje a gente convidou ela para fazer essa apresentação para vocês que, né, estão entrando no curso e que uma das primeiras atividades ao longo desse primeiro semestre é essa questão do projeto de pesquisa, né? Para que, de certa forma, a gente possa, que vocês possam já ir planejando, pensando, estruturando, né, esse projeto de pesquisa. Então, gostaríamos de agradecer a professora Júlia pela sua disponibilidade aqui com a gente. Fique à vontade, Júlia. Obrigada, Siminski. Pessoal, bom dia, então. Sejam bem-vindos aí a essa aula de seminários. Então, meu nome é Júlia Niemeyer, eu sou professora aqui do PPGA, sou bióloga e tenho formação em ecologia e biomonitoramento. E a minha linha assim, principal que eu trabalho no programa é ecologia de ecossistemas e trabalho especialmente com a questão de toxicidade, de agrotóxicos, de resíduos, né? Alguns de vocês aí, a Paola já participou também de atividades nesse tema. E vou estar com vocês na disciplina de manejo integrado de ecossistemas agrícolas naturais, ecologia de ecossistemas e monitoramento de saúde ambiental, né, ao longo do nosso curso. Então, eu fico muito feliz que vocês já estejam participando das atividades, né? A gente está nesse sistema diferente aí do ensino remoto, mas é importante a gente se manter em atividade, né? Se manter estudando e já começar essa conexão com o programa, porque o mestrado é um processo, né, complexo, de grande crescimento profissional para a gente também, e até mesmo pessoal, né? Então, tem muitos desafios pela frente aí, e um deles é a escrita do nosso projeto de mestrado, para, então, fazer a qualificação, né? É esperado de vocês aí, nos primeiros 6 meses, a gente ter... Claro que agora a gente tem prazos um pouco diferentes aí no sistema remoto, mas a expectativa sempre é nos 6 primeiros meses o estudante construir o seu projeto, né? E então ter esse momento da defesa. Então, eu agradeço o convite aí dos professores, o professor Siminski e o professor Leozani, para estar aqui nos seminários. Eu acho que é a terceira vez que eu vou falar sobre projetos, né, com a terceira turma, porque a gente viu, assim, que a depender da instituição que o estudante vem, muitas vezes não teve uma experiência de escrever um projeto de pesquisa, né, tem alguns cursos que não tem a questão da monografia ou do TCC, então a gente resolveu fazer, assim, uma súmula, né, de principais aspectos para se escrever um bom projeto, para ajudar vocês nesse processo do projeto de mestrado e também para falar que é um desafio para a gente, nós profissionais também, escrevermos bons projetos ao longo da vida. E não só quem vai parar numa universidade vai escrever projetos. Na verdade, quem está em uma empresa, né, à frente de qualquer outro trabalho, muitas vezes você tem que estruturar suas ideias de forma organizada para tentar ganhar um recurso, né, para tentar assumir uma nova função. Então, tudo isso, na verdade, é escrever um projeto, tá? Então, na aula de hoje, vou passar aqui, às vezes esse PowerPoint dá uma travadinha. Só um pouquinho, vocês estão vendo a tela ainda, né? Agora não, agora sim. Passou, né? Eu não sei porque às vezes ele trava no início da apresentação, assim. Então, assim, na aula de hoje a gente vai ver o que é pesquisa, qualidades pessoais do pesquisador, como elaborar um projeto de pesquisa e identificar também os elementos em pesquisas já realizadas. Então, vai ter uma tarefa para vocês nesse sentido, tá? Eu estou com 2 telas aqui, por isso que às vezes eu olho aqui para o lado. Estou projetando essa segunda tela para vocês, para ficar mais claro. Então, ontem eu fui buscar uma citação, assim, para a gente iniciar, e tem essa citação do filósofo Kant, um filósofo prussiano, que, enfim, enfatizou a importância da racionalidade, né, e
na racionalidade na pesquisa, enfim, na vida. E ele tem uma citação que diz o seguinte: ciência é o conhecimento organizado, sabedoria é a vida organizada. Então, talvez um dos primeiros aspectos que a gente precisa pensar em se trabalhar com um projeto de pesquisa é ter organização, né? E no mestrado vocês vão ver como isso é fundamental, a organização das nossas ideias, do nosso tempo, da nossa fala. Então, comecei com o Kant e com essa figurinha aqui também, para mostrar que essa é a nossa realidade, né, dentro da pesquisa. A gente tem aí um novo tema, muitos de vocês podem estar vivendo nesse momento aqui, né, um novo tema, uma confusão, o pensar sobre isso, muitos momentos que a gente fica meio crazy, né, pensando sobre o projeto que vai ser desenvolvido, buscando dados, pesquisas anteriores. Podemos passar por momentos de desânimo também, mas, de repente, né, vem aí a epifania, nossos insights sobre o que a gente vai estudar, e vem o desenvolvimento e a realização final. Então, esse processo também tem altos e baixos, né? O importante é a gente não esmorecer diante dos novos desafios. Tá? As perguntas, então essas ideias que eu compilei aqui para vocês também é no sentido da gente se organizar e pensar nessas etapas fundamentais e de como o nosso projeto pode fluir melhor se as nossas ideias estão organizadas. Então, na verdade, a pesquisa é um procedimento sistemático e racional que tem como objetivo obter respostas aos problemas que são propostos. Quando que ela é requerida? Ou quando a gente não tem informação suficiente para responder a um problema, ou muitas vezes a gente até tem essas informações, mas elas não estão de forma organizada e sistemática. Por exemplo, se alguém de vocês for trabalhar com epidemiologia, né, vários outros alunos do PPGEAN já trabalharam com isso, essas informações elas existem, por exemplo, no sistema de saúde, numa secretaria, secretaria de meio ambiente, enfim. Mas essas informações não estão organizadas para a gente conseguir as estatísticas, para conseguir analisar o problema. Então, muitas vezes a informação existe, por exemplo, trabalhos de meta-análise, né, que a gente vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica. Nem uma revisão, na verdade, né, bibliográfico seria mais algo palpável em papel, né, hoje em dia é tudo na internet, então a gente só fala de revisão de literatura. Muitas vezes essas informações elas estão lá, mas ninguém fez uma análise de como aquele tema cresceu nos últimos anos, que tipo de enfoques tem sido dado, quais são as lacunas existentes. Então, é o pesquisador que vai fazer essa análise com base nas informações que já existem. E a pesquisa, então, ela é desenvolvida em fases, tem o uso de métodos e procedimentos, e aí é importante a gente falar que esses procedimentos eles têm que ter uma clareza para que outros pesquisadores também possam repetir a nossa pesquisa e chegar nos mesmos resultados, ou repetir a nossa pesquisa em outras regiões do Brasil ou do mundo. Então, tudo do método científico tem que ter muita clareza, muita transparência, para que as pessoas também possam se utilizar daquilo ali em outros cenários, né? E ela pode ser uma pesquisa pura, uma pesquisa básica, sem uma aplicação direta, imediata, ou uma pesquisa já aplicada, né? Bom, o que é necessário para fazer pesquisa? A gente tem algumas qualidades que são esperadas em relação a um pesquisador. O que vocês acham aí que é necessário para uma pessoa que vai ingressar num projeto de pesquisa? Se vocês quiserem contribuir no chat, que eu estou vendo o chat de vocês aqui. O que vocês acham? Uma delas eu vou dizer aqui, organização, né? Organização, a disciplina. O que mais? A disciplina, porque a pessoa não pode começar a fazer um método e fazer as coisas da cabeça dela, né? Comprometimento, isso aí, ter foco. Olha, o foco vai ser uma questão também bem importante que a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho que saber o que eu estou buscando, né? Na nossa pesquisa, por exemplo, de literatura, né? Ou nos nossos procedimentos. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Aqui, então, tem alguns aspectos. Minha coisa trancou de novo, peraí. Aqui, alguns aspectos, então, conhecimento do assunto que vai ser pesquisado. Então, enfim, muitos de vocês estão ingressando numa área, às vezes, nova, né? A gente tem que ler muito a respeito. Ler tem que ser uma coisa muito constante, um número X de artigos por semana. Isso tem que ser agora um hábito.
total de vocês, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve os projetos, melhor a gente escreve o texto depois também, e é uma coisa que vocês vão agregar para a vida de vocês. Curiosidade, criatividade, integridade intelectual, porque às vezes as pessoas, né, têm a tentação de escrever algo que vai ficar mais bonitinho, torturar os dados, e na verdade nós temos que ser transparentes com aquilo que a gente obtém na ciência, né? É a razão que está aqui presente. Então, os julgamentos de valor, por exemplo, bom, mal, feio, bonito, também são palavreados assim que não vão fazer parte da nossa escrita científica. Tem que ser sempre algo palpável, mensurável, né? Aqui tem uma atitude autocorretiva. Então, eu fiz um experimento, o negócio não saiu bem, o que será que não deu certo? Né? Assumir isso, repetir. Então, isso é muito importante, né? A sensibilidade social também, de como os nossos dados podem ajudar a sociedade, ajudar os agricultores, um órgão ambiental, ter esse feeling, né? Inclusive das pesquisas que envolverem seres humanos, que aí elas têm que ser feitas, tem que passar por comitês de ética, né? Então, a gente tem que ter esse respeito a todos os atores que estiverem aí fazendo parte da nossa pesquisa. Uma imaginação disciplinada, porque se a gente fizer muitos devaneios, nós não vamos terminar nosso mestrado em 2 anos, né? Parece muito tempo, gente, mas vocês vão ver que o tempo vai correr demais. Quando vocês veem, já está na hora de defender a dissertação. Perseverança e paciência, e confiar na experiência da gente também, né? Ir buscando, aprender, e aí seguir. Às vezes os resultados não são como a gente imaginava, como são as nossas hipóteses iniciais, né? Que é a ideia que a gente tem quando vai fazer um projeto. Mas se a gente fez tudo certinho, seguiu o método, a gente tem que assumir aqueles resultados para nós, então, né? E analisar isso à luz da ciência. Aqui a questão do foco, né? Que vocês colocaram aí. A gente tem que definir muito bem que objetivos a gente quer atingir com aquela pesquisa, planejar as atividades e selecionar os métodos corretos para se fazer isso. O que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem um monte de experimento, um monte de coisa, pegam um monte de parâmetros e aquilo não é discutido dentro do trabalho. Mas então, por que você foi buscar aquele monte de parâmetros se não era para discutir dentro da tua dissertação? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, até uma análise química de solo, alguma coisa que a gente vai encomendar, tem que ter um foco, assim, eu preciso ter onde é que eu quero chegar com aquela análise, tá? Então, não adianta ter uma miscelânea de dados se a gente não explorar esses dados no final. Então, assim, eu falo que talvez o passo principal dentro do projeto de pesquisa seja a gente pensar na nossa pergunta, né? O que a gente quer pesquisar? Primeira coisa, o tema, né? O que eu vou dedicar o meu tempo a fazer a dissertação? Qual que é o tema que eu estou a fim de estudar? Por que estudar esse tema, né? Como que eu vou estudar isso? Que métodos que vão me ajudar? Quando que vai ser pesquisado, que é o nosso cronograma, e quanto que isso vai custar, que isso também tem uma importância, né? Então, na verdade, esse projeto nós vamos falar sobre esses passos agora, desde o início. Então, uma dica, assim, que eu tenho para vocês fazerem, claro que vai depender de cada um dos orientadores também, que vocês vão escolher, que vocês vão começar esse contato, já devem ter começado, certamente, né, esse contato com os professores, a gente fazer um planejamento, assim, dessa escrita do projeto inicial, toda semana entregar uma parte, porque isso é um processo demorado, né, gente? Talvez alguns estejam se inteirando do tema novo, então estão lendo artigos sobre, para daí começar a escrever, né? Só que isso tem que ser um processo contínuo, não adianta a gente achar que vai sentar uma semana e vai escrever um projeto, porque não é assim que acontece. Quando a gente manda os projetos para os órgãos de fomento, aqui na UFSC também, tem que ser ideias que a gente vai amadurecendo. Muitas vezes a gente tem ideias na gaveta, né, e quando abre um edital naquele tema, aí a gente aprimora a nossa escrita, porque não surge do dia para a noite. Então, assim, a gente, pensando no roteiro, né, para fazer esse projeto, primeiro, claro que tem que ser algo interessante para a equipe que vai estar envolvida, vocês e o orientador, né, enfim, interessante também para quem vai financiar, tem que ter um interesse, por isso que existe a questão da justificativa também, todo mundo tem que estar envolvido, de fato, nesse trabalho. Não tem como a gente fazer um projeto de algo que a gente não goste, não vai adiantar. Eu não gosto de trabalhar com planta e agora eu vou trabalhar nesse projeto aqui com um determinado cultivo. Isso não vai funcionar. Ou a gente muda a nossa programação mental, né, e
e se abre para uma nova ideia, ou a gente realmente tem que mudar o tema. E aqui falando de alguns órgãos que são financiadores de pesquisa, né? A gente sabe que as bolsas de mestrado, elas são poucas, então, às vezes, pode ter possibilidade de a gente conseguir uma bolsa de algum outro órgão. Muitos desses órgãos não financiam bolsas, eles só financiam o dinheiro para a pesquisa, mas ali pode ter um dinheiro para deslocamento, dinheiro para as análises, né? Enfim, então a gente pode estar, no momento que a gente tem o projeto bem estruturado, a gente pode tentar financiamentos, né, quando isso vai aparecendo. Não é muito comum, assim, as bolsas de mestrado, mas a gente tem instituições que podem dar esse tipo de apoio também, tá? Então, assim, nós, professores da universidade, a UFSC não dá dinheiro para a gente fazer pesquisa, né? A gente ganha as coisas para as aulas, né? O material de ensino. Agora, todos os nossos projetos com os nossos orientados, nossos projetos de pesquisa, eles precisam vir de algum lugar, o dinheiro para comprar os insumos, né? As bolsas, equipamentos. Só para vocês terem uma ideia, assim, que isso faz parte da nossa rotina. Quem vai estar em instituições de ensino, quem vai estar em instituições de pesquisa ou extensão, né, Embrapa, Epagre não sei direito como funciona, mas na Embrapa também, às vezes são processos internos, né, que vem o recurso para se desenvolver determinadas coisas. Então a escrita de projetos também faz parte disso. E nas empresas também. Vocês estão, às vezes, num setor de uma empresa florestal, por exemplo, uma empresa de produção de papel, enfim, numa área ambiental, vocês vão submeter ideias e projetos para conseguir, então, um recurso para desenvolver aquele experimento, para responder aquela questão. Passando aqui. Aqui, gente, eu estou coloquei bastante texto, eu vou depois passar para o professor Siminski compartilhar com vocês essa apresentação, vocês podem revisitar ela, né? Mas a gente olha, assim, um monte de elementos que vai no projeto, meu Deus, quanta coisa, né? Escolha do tema, formulação do problema, as hipóteses. Mas vocês vão ver que isso vai ser um exercício que vai fluir para vocês ao longo do mestrado. A gente, nas disciplinas que vocês vão fazer, é muito comum também a gente pedir o projeto de pesquisa. A gente vai dar um tema e o grupo vai construir um projeto para responder uma pergunta. Então, vocês vão ver que a questão do projeto não vai ser só a dissertação, tá? Vai ter, dentro das disciplinas também, uma cobrança, assim, constante nossa com vocês. Aqui coloquei as partes do projeto, tá? Isso aqui a gente vai passar agora passo a passo, só para vocês pensarem como é que a gente vai estruturar, então, esse projeto do nosso mestrado, né? Bom, primeira coisa, a gente tem uma capa para o nosso projeto, e ele tem que apresentar quem são as pessoas envolvidas, qual é o título do seu trabalho, de preferência um título conciso, curto. Muitas vezes tem até limite de caractere quando a gente pede esses projetos, né? Você não pode escrever uma miscelânea de coisas lá. A entidade, o local, a universidade, né? O orientador, todo mundo que está envolvido aí no trabalho, tá? Para quem for avaliar, saber quem são, então, os integrantes. E aí vem a primeira parte, que muitos de vocês devem estar vivendo, que é a escolha do tema. Qual é o tema que a gente vai trabalhar? Olha, um tema grande pode ser ecologia de ecossistemas. Qual é o delineamento, né, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com ecologia florestal. E o meu tema vai ser ciclagem de nutrientes em florestas. Tá? Então, isso aí a gente vai afunilando, né, para saber, para chegar até uma pergunta que a gente vai querer responder. Tá? O que interfere nesses fatores de escolha? Tem coisas, às vezes, que são muito pessoais, né? O gosto da gente trabalhar com aquilo. Eu gosto de trabalhar com insetos, eu gosto de trabalhar com plantas de lavoura, eu gosto de trabalhar com ecologia da paisagem. Também pode ter a ver com o tempo disponível, né? A pessoa trabalha e vai fazer o mestrado em paralelo, ela não vai poder ter um trabalho, uma pesquisa que ela vai precisar estar todos os dias em campo. Isso é impossível, né? E, claro, as nossas limitações também em relação ao tema pretendido, né? Coisas que a gente já tem uma experiência prévia. Eu vi vários de vocês aí, né, têm experiências, assim, já com pesquisa, então provavelmente vão seguir nessa linha, na mesma linha, alguns de vocês, né, ou com fauna, ou com plantas. E, claro, que fatores externos também, né, às vezes são oportunidades que aparecem, tem a bolsa num determinado projeto e vocês estão a fim de se aventurar, vão entrar nisso dali, né. O tempo disponível também entra nessa questão, né, a disponibilidade, às vezes, de equipamentos e de estrutura, tá? Então, assim, a escolha do tema tem que ser algo que a gente se dispõe, então,
a mergulhar, né? Então, vocês todos têm que estar conscientes nessa fase, quando a gente tiver esse aceite, né, do orientador ou do tema, a gente realmente vai ter que se mergulhar naquele tema e aceitar o desafio, né? Abrir a nossa mente aí para novas oportunidades, né? Muitas vezes novos assuntos. E aí vem a questão inicial, que eu acho assim que é o ponto-chave de qualquer projeto, que é a nossa pergunta. Qual é o nosso problema a ser resolvido? O que a gente recomenda é que esse problema ele seja em forma de interrogação. Porque eu vou colocar alguns exemplos aqui do que não são problemas de pesquisa, para vocês verem assim como isso é bem importante da gente delinear bem. Primeiro, o problema ele deve ser claro e deve ser formulado em forma de pergunta, preciso, empírico, ou seja, ele tem que ser uma coisa testável, né? Suscetível de solução e delimitada uma dimensão viável. Então, vamos lá, vou colocar alguns exemplos do que não é um problema de pesquisa. Por exemplo, vou pesquisar sobre divórcio. Nós aqui, na nossa Ciências Agrárias, poderia ser o seguinte, vou pesquisar sobre o gladiolo, planta aí que a professora Leozane trabalha. Tá, mas isso é o tema. O que você vai pesquisar dentro daquele tema? Né? Como que você vai estudar? Qual é a melhor época de plantio aqui na região da Serra? Quais as principais pragas que atingem aquela cultura? Então, assim, a gente tem que delimitar melhor e, de preferência, fazer como pergunta, né? Então, aqui nesse caso seria, que fatores provocam o divórcio? E eu diria mais ainda, a gente teria que delimitar isso a uma população, né? Porque os fatores que motivam o divórcio no Brasil podem ser diferentes que motivam o divórcio, sei lá, um país árabe lá, né? Então, a questão das populações, a delimitação geográfica do que você vai estudar pode ter muito a ver, né? Especialmente quando a gente trabalha aí com as questões agrárias, por questão de clima, por questões edáficas do solo, né? Mas aqui, esse slide era para provocar a questão em relação a fazer em forma de pergunta. Depois, o problema deve ser claro e preciso. Como funciona a mente? Isso não é uma coisa clara. Né? Como que funciona uma determinada planta, um animal? Depende que aspectos que você está englobando aí, né? Aqui tem uma outra sugestão, né, embaixo. Que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização? Aí sim, eu estou indo num mecanismo, em algo quantificável, observável, pode ser repetido por outros pesquisadores, a mesma pergunta, né? E às vezes tem problemas que não tem uma clareza, porque ou estão relacionados a um julgamento de valor, ou não se tem clara a definição do que você vai estudar. Por exemplo, os cavalos possuem inteligência? Primeira coisa, o que é inteligência? Qual é o conceito de inteligência que você vai utilizar nesse trabalho? E aí sim, escolher o método correto para você conseguir mensurar alguma coisa nesse sentido, né? Aqui, outra questão seria o projeto ser empírico, com variáveis que possam ser testadas. Então, assim, tem projetos que não são um projeto de pesquisa, eles são projetos de engenharia. Como que eu vou melhorar a estrada de Curitibanos até São José do Cerrito? Isso é um problema de engenharia. Como construir uma cerca? Não é um projeto de pesquisa, tá? Aqui está falando, como melhorar os transportes urbanos. Da forma como está estruturada essa pergunta, ela não é um foco de uma pesquisa. E aqui entra um julgamento de valor. Os pais devem bater nos filhos? Vejam como isso mudou ao longo das últimas décadas, né? Essas discussões. Isso é um julgamento de valor, que tem a ver com a sociedade que está em questão, com a questão cultural. Não é uma coisa científica, tá? Por isso que é aquela questão do texto, bom e mal, esse projeto é muito importante, sabe? Assim, às vezes você coloca adjetivos, né, ou advérbios de intensidade, que a gente tem que ter algum cuidado, né? A gente tem que reforçar a importância dos nossos trabalhos, mas quando entra numa questão assim, esse projeto é melhor do que os anteriores, tem que ter algum cuidado aí, porque talvez o que eu ache bom, você não ache ruim, né? Já são julgamentos de cada pessoa. Outra questão, o problema tem que ser suscetível de solução. Aqui está um exemplo. Ó. Será que ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas, as visões serão sentidas auditivamente? Não sei, isso é impossível de testar. Pelo menos até o momento, né?
Então, talvez vocês tenham perguntas mirabolantes que não sejam testáveis porque não tem método para isso hoje. Então, não pode se propor isso no mestrado, né? Tem que ser algo que vai ser possível. E outra questão é que o problema tem que ser delimitado a uma dimensão viável. Por exemplo, o que pensam os jovens? Meu Deus, né? O que pensam os jovens? Pensam muitas coisas. Que jovens são esses? Onde eles moram? E sobre que assunto você vai estudar, né? Então, é muito vago, né, gente? Questões de política, por exemplo, de religião, a gente tem que delimitar, né? Qual é a faixa etária, qual é a região que eu estou pesquisando aquilo, qual é o ano daquela que eu vou me dedicar àquela pesquisa. Por exemplo, opções partidárias são algo que mudam, né, ao longo do tempo, ao longo da história, né? E aí aqui tem um exercício mostrando alguns problemas e possíveis inconsistências, né? Olha, qual a preferência político-partidária dos habitantes da cidade de Belo Horizonte? Na letra A falta uma coisa, que seria a gente delimitar o ano, né? O ano, qual é o ano que você está fazendo essa pesquisa? Outra, como são os habitantes da Europa? Eu poderia falar assim, como são as araucárias da região de Curitibanos? Tá, em que aspecto você está analisando essa planta, né? Em termos de produtividade, taxas de crescimento, taxas de mortalidade, né? A letra C. As donas de casa de classe média baixa preferem fazer suas compras em feiras livres, pois os preços são mais acessíveis. Isso é uma pergunta? Não é uma pergunta. E muitas vezes a gente vê projetos nisso, é uma frase, você pensa, tá, o que a pessoa quis dizer? Isso é uma conclusão? Para que caminho que vai, né? Como que se comportam os ratos após intenso período de privação? Primeiro, privação de quê? Segundo, que tipo de comportamento que você vai medir, né? Tem que ser algo mais direcionado. E o último, como evoluiu o nível de emprego na construção civil nos últimos 10 anos? Poderia ser assim, como evoluiu a produtividade de uma determinada cultura nos últimos 10 anos? Aí quando eu falo produtividade, tudo bem, já é um aspecto palpável, né? A gente tem definições para isso. Mas eu preciso ir além, né? O que influencia, a influência, por exemplo, qual a influência dos fatores climáticos na produtividade de determinado grão nas últimas décadas? Aí eu já estou delimitando melhor, né? O que vai ser estudado. Por que isso é tão importante? Porque quando eu tenho um problema bem delimitado, aí eu tenho clareza sobre que métodos vão ser usados, quais são as minhas hipóteses, como que esses dados vão ser analisados. Quanto mais bem definido for, mais fácil vão ser as próximas etapas. Aí, quando a gente tem o problema, a gente tem a formulação de hipóteses. O que são as hipóteses? Bom, quando eu falei essa história, por exemplo, da influência dos fatores climáticos na produção de determinado grão, eu já tenho hipóteses que são o seguinte: em anos que ocorreram secas intensas, a produção foi menor, né? Eu posso colocar isso em forma de se, né? Se o ano foi de seca intensa, então a produção terá sido menor. Se o ano foi de chuva intensa, então a planta foi mais atingida por incidências de fungos. Então, a forma de construir a hipótese, ela pode ser em forma de se, então, ou ela pode ser em forma de texto. Alguns autores falam, assim, que a hipótese, ela tem técnicas para se fazer, mas também tem uma sutileza que é do pesquisador. Tem pessoas que têm muita facilidade de escrever hipóteses e tem outras pessoas que têm mais dificuldade, tá? Tem a questão técnica, mas também tem esse traquejo aí. Aqui tem um exemplo. Esses exemplos são do livro do... como é que é o nome dele, gente? Tá no final aqui para vocês. Plácato, será que é isso? Que são os livros de metodologia científica, eles trazem esses exemplos, né, que são exemplos mais gerais, assim, eles não são de ciências agrárias, mas a gente pode pensar em questões nossas aqui. Por exemplo, projetos assim que eu já orientei, vou pegar um aqui. Quais os efeitos da aplicação de glifosato sobre os invertebrados do solo? Quais os efeitos da aplicação do Roundup sobre os invertebrados do solo? Bom, qual que é a minha hipótese? Que com o aumento das aplicações desse herbicida, a gente tem efeitos que são tóxicos para os invertebrados que não são alvo do produto, né? Você passa um herbicida para atingir as plantas. Outras hipóteses que eu posso construir. Se eu observar redução na reprodução das minhocas,
então a aplicação do glifosato está causando a ecotoxicidade. Entenderam? Então, pense assim, ó, que a hipótese é aquilo que vocês já têm na cabeça quando vocês fazem um projeto. Vamos pensar no monitoramento de fauna, por exemplo, né? Eu vou monitorar a fauna em áreas abertas e em áreas de mata. Qual que é a minha hipótese? Eu já tenho uma hipótese pensando assim, que onde eu tiver uma estrutura de habitat mais desenvolvida, de floresta, mais recursos de alimentação e esconderijos, então a minha riqueza de grupos de animais tende a ser maior do que nas áreas abertas. Tá? São exemplos aí, vai depender, claro, de cada projeto de vocês. Aqui que é interessante essa citação. Ó. Uma hipótese não se obtém por meio de regras, mas graças a essa sagacidade impossível de descrever, precisamente porque quem a possui não segue necessariamente, né, leis perceptíveis para eles mesmos. Então, eu acho que é alguma coisa entre esses dois caminhos, né? Tem pessoas que são muito sagazes de construir a hipótese, mas eu acho que tem, sim, algumas regras, né? E, na verdade, é isso que a gente tem na cabeça. E vejam que a hipótese também vai dizer muito sobre o método estatístico que a gente vai usar. Então, se eu vou comparar uma área de floresta com uma área aberta, eu vou usar um método estatístico, por exemplo, um teste T de hipóteses, talvez você já tenha usado ele, T de student, que vai comparar um controle com tratamento, né? Ou vai comparar duas áreas, melhor dizendo. Vai comparar dois cenários. Nas avaliações que eu faço com doses de agrotóxicos, por exemplo, geralmente eu tenho um controle, que é um solo que só recebeu água, e outras doses crescentes do herbicida ou do agrotóxico que eu vou testar em porções de solo. Costumo testar 5, 10 concentrações. Nos meus testes, eu já uso uma análise de variância, uma nova, onde eu vou comparar o controle com todo mundo. E eu vou ver a partir de que dose que já tem um efeito estatístico de redução na reprodução dos bichinhos, por exemplo, ou de redução na sobrevivência, tá? Isso se meus dados passarem por premissas aí de normalidade, de homogeneidade das variâncias, vocês vão ver isso em estatística, né? Não se assustem, tá? Mas veja que a hipótese inicial é muito importante para a escolha do método também. Bem, como é que a gente chega numa hipótese bem construída? Tem que ler muito. Na nossa introdução do nosso trabalho, no referencial teórico, né? Eu tenho que levar o leitor a pensar a minha hipótese. Assim, eu vi um monte de trabalhos na literatura que falam que os herbicidas são mal avaliados, que alguns podem ter efeitos no DNA, que podem, sei lá, inibir a produção de hormônios. Vamos dizer que fosse isso, tá? Isso é hipotético. Tudo isso eu vou escrever no meu referencial teórico para chegar e dizer assim, olha, é importante fazer esse projeto porque vai preencher uma lacuna nesse sentido. E a minha hipótese é o seguinte, se eu aumentar as doses desse produto, então eu vou ver efeitos tóxicos em organismos que não deveriam sofrer isso, né? Que eu estou aplicando só na minha planta lá, espontânea, daninha, enfim. Então, a hipótese pode ser a partir de observações, resultados de outras pesquisas. Aqui fala intuição. Intuição não é uma coisa muito científica, né? Eu tenho que tirar isso desse slide, porque eu acho que não pega bem, não. Porque, assim, o que acontece? A nossa intuição na ciência, ela advém de coisas que a gente leu ou que a gente observou, né? Não é uma coisa do além. Você vai testar uma coisa do além, teu projeto não vai receber financiamento, né? Ou você não vai convencer a banca de que aquilo é importante. Tá, isso aqui é só mais alguns... falando que pode ser uma afirmação positiva, negativa, condicional, né? Essa construção da hipótese. Vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que vai ser muito também a experiência de vocês agora na escrita do projeto. Aqui, um exemplo prático, né? Falando que a hipótese nesse projeto aqui seria de que utilizar um projetor de multimídia no ensino faz com que os alunos aprendam melhor. Então, como é que os dados foram coletados? Tinha uma sala de aula onde as pessoas não tinham um projetor de slides e a aula foi só falada, e no outro onde tinha slides e tinha alguma forma ilustrativa. Então, conclusão, você vai comparar os dois grupos experimentais e ver se a sua hipótese foi corroborada ou não. Tá? O corroborada foi aceita, ou se não, você observou outra coisa. Bom, vamos pular as hipóteses, então. Se gente vão anotando as dúvidas de vocês, tá? Que a gente vai abrir depois para as perguntas. Então, podem ficar bem à vontade depois de perguntar. Tendo a pergunta e tendo as hipóteses, nós vamos, então, para o objetivo da nossa pesquisa. Bem, o objetivo geral, ele vai dizer qual é o foco principal da pesquisa, em uma frase, verbo sempre no infinitivo. O objetivo dessa pesquisa vai ser
avaliar os efeitos de herbicidas sobre a fauna de solo. E aí, os objetivos específicos, a gente vai detalhar cada ação necessária para atingir o objetivo geral. Por exemplo, montar um experimento de campo com aplicações de herbicida em diferentes doses. Outro, avaliar o desempenho dos invertebrados de solo nas parcelas onde foi aplicado o produto. Terceiro, descrever o comportamento observado, né? Calcular os índices de diversidade encontrados, enfim. Então, vejam que os verbos são sempre no infinitivo e eles vão ter que retratar uma ação que vai ter que estar descrita nos materiais e métodos. Nós já vamos chegar lá, tá? Então, tudo que eu estou dizendo aqui no objetivo tem que estar nos materiais e métodos, como que eu vou fazer aquilo. Então, a banca, quando avalia o nosso projeto na qualificação ou na defesa do mestrado, ela vai ver exatamente isso. Qual era o teu problema de pesquisa? Quais são os objetivos que você delimitou para resolver esse problema? E se esses objetivos estão contemplados lá nos materiais e métodos, né? Se os métodos que você escolheu vão chegar a esses objetivos. Então, é tudo assim, tudo interligado, tá? E isso é uma coisa que a gente vê muito, às vezes o projeto não é coerente. Ele começou querendo fazer uma coisa e no final ele está falando outra, completamente diferente, né? Levou a pessoa a pensar em outros caminhos, e aí ela perdeu o foco, né? E aí tem a parte da justificativa também, dentro desse referencial teórico, que é a gente falar qual é a relevância daquele estudo para a ciência, para a vida das pessoas, para melhorar a agricultura, a conservação da biodiversidade, enfim. Se é a complementação de estudos anteriores, originalidade, viabilidade também é importante, né? Mostrar que isso vai ser viável. E aí, gente, para embasar tudo isso, a gente já tem que ter lido muito sobre aquele tema, e a gente tem que apresentar uma revisão de literatura para a nossa banca também. Representar as principais ideias que a gente leu e que nos levaram a propor aquele problema e aqueles objetivos. Então, observe o seguinte, na nossa revisão de literatura, ela tem que trazer os principais conceitos e o tema do nosso projeto, tudo que vai estar envolvido ali, e ela não é uma mera sequência de citações. Fulaninho fez isso, Beltraninho fez aquilo, Ciclaninho fez não sei o quê. Tá, e aí a banca pergunta, e daí, né? O que tem a ver isso com o teu trabalho? Vocês têm que costurar as ideias. Então, na verdade, eu botei aqui em destaque, né? A nossa revisão de literatura tem que ser uma reflexão do pesquisador. Você leu tudo aquilo, tu vai fazendo teus resumos, vai escrevendo teu texto, e aí depois você vai apresentar isso. Olha, vamos pensar agora um outro exemplo diferente aqui. Então, é observado que os invertebrados de solo são indicadores da qualidade e da fertilidade do solo. Citam fulaninho lá. Outros indicadores químicos podem falar sobre vamos dizer assim, a qualidade do solo, como a porcentagem de matéria orgânica, o pH, não sei o quê. Aí você cita todos os fulaninhos lá que falaram isso, né? Ou tem outras formas de escrever também, que é, segundo fulano de tal, quando a gente observa isso, tal coisa, né? Isso é um indicativo de tal coisa. Também é um outro estilo de escrita, são estilos de citar os autores, mas só que a gente tem que ir costurando isso com o nosso trabalho, né? Não é só jogar lá o que a gente leu. Tem que dar um panorama de como que está aquela pesquisa no mundo, no Brasil, né? Os avanços, quais são as lacunas. Então, para isso, eu não sei também se está programado alguma aula dos seminários, acredito que deva estar, se o prof está aqui, ele pode dizer para nós, que é como a gente fazer pesquisa em portais de referências, né? Usar o portal Scopus, o Web of Science, o próprio Google Acadêmico, o próprio Google também, mas a gente tem que fazer essa pesquisa de forma estruturada. O que eu recomendo para os meus estudantes é a gente abrir um Word, ou pode ser direto no Excel fazer isso também. A gente coloca a data da nossa pesquisa, quais são as palavras-chave que a gente está colocando, qual é o portal que a gente está pesquisando, e a gente salva aquele output todo. Tem formas de exportar aquela pesquisa, né? E a gente salvar o arquivo do output, que sai tudo, às vezes sai 400 artigos num tema que você vai estudar. E aí depois você começa a olhar um por um. Ou pelo menos, ou você pode fazer um refinamento daquilo, né? Coloca mais uma palavra-chave e tenta refinar. E aí uma estratégia que tem funcionado para nós é usar um arquivo Excel, onde você coloca o autor e ano, o título do trabalho e os principais
coisas que você leu naquele trabalho, ou por que é importante aquele artigo ficar na tua referência. E dos artigos a gente salva em PDF, pode sublinhar, colocar caixinhas de comentários. Tem algumas ferramentas como o Mendeley, eu vou escrever aqui, tá? É um programinha bem fácil de usar. Quando a gente instala ele, ele já vem com um PDF explicando, e ele é um gerenciador de referências bibliográficas. Você salva os arquivos todos lá. É incrível, porque o programa puxa os teus PDFs e ele já bota em colunas, assim, para dizer, ó, o autor, o ano, a revista, o título. E aí você pode fazer anotações dentro dos arquivos, tá? Muito importante se organizar desde o início com isso, para a gente não se perder depois. E eu também uso, né, ferramentas analógicas. Eu gosto de ter um caderno, assim, ou uma folha grande que eu vá anotando as principais ideias, assim, que eu vou lendo sobre um determinado tema. Então, tenho as pastas no computador, tenho um arquivo Excel que eu faço esses resumos, e também vou fazendo alguns esquemas, assim, de pensar fora da caixa, né, com base no que a gente vai estudando. Que vai ser muito isso, a dissertação de vocês, né? A gente tem que pensar fora da caixa, vocês vão ter que dar um passo além do conhecimento que se tem naquilo ali no momento atual, né? No tema de trabalho de vocês. Muito confuso, gente, que eu falo demais, né? Mas é só para a gente pensando nos pontos mais chaves do processo. Aqui vem a parte de metodologia, que talvez seja mais fácil de escrever, né? Mas que a gente tem que ter muito cuidado também. Quais os métodos que a gente vai utilizar, né? A questão de réplicas. Então, os projetos de pesquisa na ciência, né? Eu preciso ter um método que o fenômeno que eu estou observando, ele seja replicável. Então, eu não posso fazer um canteiro de uma cultura que eu vou estudar. Porque se acontecer alguma coisa naquele lugarzinho ali, como é que eu vou saber se aquele fenômeno se repete? Por isso que a gente tem que ter parcelas na área de estudo, canteiros, vasos com o mesmo tratamento, que a gente chama de réplicas, né? Porque ali depois na estatística a gente vai ter a média entre as réplicas do mesmo tratamento, o desvio padrão, que é para ver se o fenômeno então que a gente observou, seja a biomassa das plantas, a incidência de pragas, né? Se ele se repete, tá? Então, isso tem que ter bastante cuidado aí, especialmente em trabalhos de campo, né? Isso é bem importante, né? A gente pensar já como que vai tratar os dados antes de delinear o nosso trabalho. E as nossas pesquisas podem ser experimentais, podem ser levantamentos ou descritivas, né? Por exemplo, estudar grupos de fauna, de plantas, muitas vezes são trabalhos mais descritivos. E os trabalhos de referência, então, de literatura, que é aquela questão, muitas vezes eu posso fazer um estudo teórico sobre coisas que já estão publicadas, né? Mas eu vou estudar qual é aquela tendência, o que aqueles estudos trazem. Vamos passando aqui. E aí os materiais e métodos, a gente pode utilizar questionários, formulários, experimentos, documentos, né, na questão mais de amostragens, populações, né, que vai acessar, fazer trabalhos então, com populações, com conhecimento tradicional. Então depende aí como que a gente vai fazer esse trabalho. E muitas vezes a gente precisa de licenças ambientais ou de comitês de ética para fazer o nosso trabalho. Então isso tudo tem que estar bem amarradinho e descrito, né? Se é pesquisa que envolve humanos ou animais vertebrados, com certeza tem que passar por comitês de ética, tá? Outros, se são em áreas de unidades de conservação, uma floresta nacional, um parque estadual, eles precisam ter licença também, tá? Autorizações, então, do órgão que está gerenciando aquele local. Tem que estar bem atentos a isso. Outra questão interessante, né, é a gente pensar que, primeiro, não existe um método único para a gente trabalhar nossos dados, né? A gente vai ter que se ver na literatura qual o método mais usado naquele tipo de situação, ou o método mais adequado para responder o que a gente quer. Outra questão importante é que usar muitos métodos, né? O pluralismo metodológico não quer dizer que todos aqueles métodos vão ser válidos para responder a tua pergunta. Às vezes a pessoa faz uma miscelânea de coisas e não responde o que precisa, né? Então isso também é importante. Quantidade por si só não quer dizer nada. E o outro ponto assim, que é importante ressaltar é que a nossa observação ela sempre tem um fundo teórico de coisas que a gente já leu,
que a gente já observou, que a gente já viu na prática. Então, a observação, ela não é algo por si só. Eu tive uma discussão uma vez com uma turma do mestrado aí, acho que foi a primeira turma, eu tenho um jogo que chama Cartas sobre a Ciência, que lá tem uma carta que diz assim, tudo inicia com uma observação. A natureza fala por si própria. E aí pronto. Aí eles, não, porque é isso, professor. Até a gente chegar num consenso, né? Porque, na verdade, se observar a natureza, eu já tenho um arcabouço teórico, prático, experimental, que quando eu olho para a natureza, eu enxergo os fenômenos, né? Ou tem coisas curiosas que me chamam a atenção. Então, na verdade, qualquer observação que a gente vai fazer não é algo, como é que eu vou dizer assim, neutro. A gente já traz uma bagagem de coisas que a gente pode ter observado na infância, com os pais, lidando na roça, enfim, várias situações. Então, não é algo totalmente neutro, tá? A forma como a gente interpreta o que a gente vê tem a ver com a bagagem que a gente traz, tá? Mas isso aqui dá pano para manga, a gente pode discutir depois, se vocês quiserem. Essa coisa da neutralidade na ciência, né? E aí, gente, outra questão que a gente tem que apresentar nos projetos, obviamente a gente não vai ter resultados ainda, porque a gente não executou a pesquisa, mas é pensar em quais são os resultados esperados. O que se espera com aquela pesquisa, né? E algo palpável na medida do possível também, né? Então, ao final desse trabalho, a gente vai ter feito levantamento em X áreas, eu vou ter dados sobre a riqueza de espécies nesse local, vou ter dados que vão ajudar, então, a fazer um manejo o mais correto desse local e evitar a incidência dessa praga nesse tipo de cultivo, sei lá. Tá? Ou vai trazer renda, então, para os agricultores, porque a gente vai ter definido bem quais são as épocas de plantio, de colheita, tá? Tem que ser algo palpável, assim, e mostrar como que vocês imaginam que vai ser a aplicação daqueles dados. Isso é muito importante, né? Vender o peixe nessa hora aqui. Especialmente se a gente está esperando algum tipo de financiamento. E outra questão seria em relação ao cronograma. Às vezes as pessoas não dão muita bola para isso, mas o cronograma é muito importante, inclusive para a gente poder mensurar o nosso próprio avanço num projeto de pesquisa. Então, agora eu estou trabalhando em alguns projetos que têm equipes grandes, assim, 3, 4 universidades envolvidas, e a gente tem reuniões mensais para ver o quanto a gente avançou no cronograma. Então, esse cronograma, se ele foi mal construído no início, a gente já quebrou as pernas, né? Então, para ver se realmente... eu tinha dito lá, eu tinha combinado com o meu orientador que até maio a gente ia ter feito o primeiro experimento. Se isso não aconteceu, por que não aconteceu? Quais foram os problemas que ocorreram, né? Estamos atrasados? Estamos adiantados? Isso é bem importante também. Inclusive, para a gente se dar conta se o nosso projeto é executável dentro dos 2 anos do mestrado. Porque, às vezes, nesse momento, e a gente vê isso nas disciplinas aí da pós, às vezes os alunos propõem projetos, o edital que a gente deu para eles era de 3 anos. E a pessoa propôs um projeto lá de acompanhar, crescer uma árvore, sei lá, uma araucária, dar pinhão, whatever. Claro que não vai dar certo. Se não vão ganhar financiamento, vão ser descartados de cara, né? Então, isso é muito importante, tá? E depois os orçamentos. A gente tem os chamadas despesas de custeio ou consumíveis, que vão entrar reagentes, adubos, fertilizantes, vidrarias vão entrar aqui. Isso é bem curioso, né? Porque a gente acha que vidraria é uma coisa permanente. Mas as vidrarias entram em material de custeio, porque elas quebram, tá? Serviços de terceiros e encargos, muitas vezes eles estão num item separado, que é contratação de pessoal, contratação de empresas, diárias para ir a campo. E a despesa de capital são os equipamentos, né? O material permanente, móveis. Geralmente isso é contrapartida da universidade, né? Se a gente já tem na UFSC, a gente pode botar isso no projeto e dizer que o projeto não vai precisar pagar isso, porque já tem, é uma contrapartida que a universidade está emprestando, está dando, tá? Dando não, emprestando a estrutura. Às vezes tem projetos, por exemplo, outro dia eu avaliei um projeto que, numa agência de fomento, o edital era só para material de capital, despesas de capital, equipamentos. E aí, o profissional que submeteu o projeto, ele botou lá mão de obra para instalar o equipamento,
O que mais ele tinha colocado? Que precisava, isso, remuneração de pessoal para instalar o equipamento e mais um outro fator, eu acho que era a compra dos reagentes. E no edital dizia o seguinte, se tivessem itens que não fossem financiados por aquele projeto, o projeto seria eliminado. E aí o projeto foi eliminado. Né? Eu era uma das avaliadoras, já olhei, se não, ele já quebrou a primeira regra do edital aqui. Itens que não são financiáveis, o projeto está fora. Ou seja, não teve nenhum projeto avaliado. Por quê? A pessoa não leu direito o edital. Tá? Então, isso é bem importante, né, nessas agências. Ver o que está sendo pago. Por exemplo, a Fundação Boticário costuma ter editais que eles não pagam material permanente, só gastos de deslocamento, gasto com pessoal, mas não compram nenhum equipamento. Precisa comprar uma câmera fotográfica para ver um pássaro, um negócio, está fora daquele edital, tá? Isso tem que ser algo bem cuidadoso. Outra coisa é que às vezes são feitos projetos que custam muito dinheiro. Um colar, por exemplo, para acompanhar a fauna, né? Colocar, por exemplo, num puma, é algo caríssimo. Como que a gente pode contornar isso? Parcerias com instituições, né? Com outras instituições de pesquisa ou com instituições lá que façam gerenciamento da unidade de conservação. Podem ser formas que a gente tem de botar, olha, essa instituição é nosso parceiro, ele vai emprestar os colares ou vai emprestar as armadilhas, ou seja, a gente tem uma contrapartida aqui de R$30 mil que o projeto não vai precisar pagar, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, os projetos do CNPq, que a gente chama de edital universal, que é um edital bastante comum, que nós, professores, enviamos projetos, ele financia projetos, assim, na faixa de 30 mil. Para professores que já estão num patamar mais avançado, assim, mais anos de casa, mais experiência, podem tentar um projeto de 60 mil para 3 anos. Isso não é muito dinheiro, não, né? E são projetos que não pagam bolsa, são projetos para equipamentos e consumíveis. Então, se a gente não gerenciar bem o nosso recurso, o dinheiro terminou assim, né? Os equipamentos são caros, né? Uma lupa, por exemplo, uma lupa boa, ela custa mais de R$10 mil, né? Então, é só para vocês pensarem nisso também. Às vezes a gente não pode botar tudo que tem ali. Coisas que tem na universidade ou em parceiros, a gente vai agregando para conseguir desenvolver o projeto. E aí vem a seção das referências. Muito importante que tudo que esteja no texto esteja na seção de referências e vice-versa, que também é muito comum nos recortes e colas da vida. A gente tem uma seção de referências gigante e nem tudo mais está dentro do texto, ou a gente adicionou coisas no texto e não colocou aqui. E a banca pega no pé nisso também, né? E é importante que tudo esteja referenciado. E a gente chama de referências, a gente não chama mais referências bibliográficas, porque bibliográfico era papel, né? Hoje em dia, tudo online, a gente já chama de referências. Tem que estar em ordem alfabética, normas da ABNT, né? Pode ser sites, artigos. Geralmente não se aceita citar resumo de congresso. Por motivos óbvios, né, gente? Num resumo de congresso, eu não consigo ver direito a descrição de como a pessoa fez aquela pesquisa. Né? Eu estou vendo um resuminho de 250 palavras. Então, além de a gente dizer assim que isso é uma ciência que não passou por revisão por pares. Que nossos artigos científicos, eles nas revistas, né, conceituadas, eles, quando você submete um artigo, ele vai para um editor que manda para, no mínimo, 2 revisores independentes. Essas pessoas revisam e mandam o parecer delas, e o editor devolve para você. Isso chama revisão por pares. Nos congressos, é muito difícil a gente ter um resumo negado. Vamos ser sinceros aí. Tá? Ele passa para alguém revisa aquele resumo. Mas é muito difícil alguém dizer assim, o teu trabalho não tem mérito para ir nesse congresso. Por quê? A ideia de um congresso é quando a pesquisa está em andamento, você lá, vamos dizer assim, dá a cara para bater, né? Tu vai lá apresentar teu trabalho num banner, num pôster, né, ou de forma oral, para ouvir a opinião de outros pesquisadores, para tu ainda ter um tempo ali de trabalhar os dados de outra forma. Então, a gente considera que não é algo totalmente finalizado. Até porque, uma vez que você publicar num artigo, um trabalho, você não pode mais publicar ele num congresso. Não pode mais apresentar, tá? Tudo isso para dizer assim, que o projeto de vocês tem que ser baseado em artigos, pode ser usado teses, dissertações também, mas tem que ser algo assim que já passou por uma banca, que já passou por uma avaliação, tá? Então, cuidado com isso. Sites também, cuidado com os sites que vocês usam, porque eu mesma posso fazer um site com informações falsas, um perfil fake, ninguém vai saber e alguém vai pegar aquele texto e vai citar num projeto, né?
Então, sites, assim, se é um site do IBAMA, se é um site de um órgão confiável, tudo bem, né? Então, a gente tem que ter algum cuidado, ou em que contexto eu vou citar aquele site, né? E a gente tem outros elementos pós-textuais, que seriam os apêndices, os questionários que você usou, os formulários de pesquisa de campo, né? E os anexos, que são, por exemplo, textos de outra autoria, fotos, mapas, podem ir como anexos, tá? A ideia, assim, do anexo e do apêndice seria de que, se você retirasse eles do trabalho, o trabalho ainda ia ser compreendível, vamos ver, né? Deixa eu ver, inteligível? Agora me fugiu a palavra. Mesmo sem os anexos, não compromete a estrutura do texto, tá? Essa seria a ideia. E a gente só coloca também coisas que a gente precisa colocar, uma foto que ela seja informativa. É muito comum num projeto ou numa dissertação, às vezes tem uma foto que não está mostrando nada, tipo, está mostrando um campo lá, tá, e você queria mostrar o que aqui? Então, o aspecto da área de estudo na estação chuvosa, com escalas, né? Vou botar uma foto de uma semente, de um bichinho, tem que ter uma escala do lado. Que aquele bicho pode ser desse tamanho, pode ser desse. Então, quando a gente tira fotos em campo, a gente coloca uma caneta do lado, ou uma moeda. É importante a gente ter alguma coisa, alguma escala. Melhor se a gente lembrar de levar uma reguinha, né? Vai tirar uma foto de uma muda, eu ter algum tipo de escala, tá? E essa escala tem que ser apresentada, então, no nosso texto. Ô, Júlia, só um complemento nessa questão dos apêndices e anexos, né? Agora, muitos artigos, muitas revistas têm exigido os dados brutos, né? Que você disponibilize os dados brutos, né? Daí isso fica, às vezes, como um material suplementar, alguma coisa assim, né? Isso para que possa ser, de certa forma, auditado, né? Então, cada vez mais essa exigência, né? Tem sido ampliada, né? E aí, muitas vezes, a própria dissertação também tu vai incorporar ali, né? Claro, não no texto normal, mas tu vai incorporar também esses dados brutos para ficar ali disponível caso alguém queira, né, recorrer a esses dados para verificar alguma coisa que possa não estar correta, sei lá, alguma coisa assim. Isso, a transparência, né? Cada vez mais estão cobrando isso. Que a gente coloque um arquivo, não vai aparecer dentro do artigo, quando a gente publica, mas um Excel que vai estar lá na página da revista, junto do teu artigo, que é os dados brutos, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, sempre se mantenham organizados em relação a isso, a coleta de dados, digitar logo os dados quando vocês vêm do campo, quem vai começar os seus experimentos, né, esse ano. Já é uma outra fase, né, já é a execução do projeto, mas sempre essa questão do backup. Então, assim, lá no laboratório a gente tem uma metodologia que só anota tudo em caderno, nada de folha solta. Folha solta é o inferno, você perde, pode chorar que você nunca mais vai achar. Anota tudo em caderno e a gente ainda tira foto com o celular e manda para o próprio e-mail, no final de uma rotina de trabalho, tá? Chegando em casa, digita tudo no Excel, já salva numa nuvem. Então já comece a se habituar, assim, gente, a ter uma nuvem, um local de armazenamento dos materiais de vocês que não seja só dentro do computador, porque o computador vai dar pau durante o mestrado, podem ter certeza disso. E nas horas que vocês mais precisarem, que é quando vocês estão usando mais. Então a gente tem, inclusive, mecanismos da UFSC, né, que a gente tem o OneDrive, a gente tem espaço no OneDrive. Eu uso o Dropbox, é de graça até uma determinada quantidade, né? Vou colocar aqui, eu estou pagando o Dropbox, para vocês terem uma ideia, porque eu tenho pasta com todos os meus estudantes e com outros parceiros de trabalho. Acho que eu tenho, sei lá, quantos tera aí por ano. Mas vocês conseguem um bom espaço assim, sem pagar nada, sabe? E aí, isso de dentro do computador, você já vai salvando na nuvem, ou já deixa salvo lá. Então, eu consigo acessar pelo celular, consigo acessar em qualquer computador que eu entrar, eu faço login e pego meus arquivos. Porque, gente, é muito comum. Às vezes as pessoas estão à véspera de defender alguma coisa e a professora deu um problema, perdi. Ou, tipo, perdi todos os artigos que eu tinha pesquisado. Não façam isso, tá? Quem não quiser ainda esses mecanismos, o Mendeley é excelente para guardar os artigos dentro. Qualquer lugar, vocês acessam no computador, vocês acessam no celular, acesso de qualquer outra máquina, porque tem um botãozinho lá que é sincronizar, então ele manda para a nuvem tudo que vocês salvam, tá? E últimas versões, assim, de apresentações, por exemplo, de texto, eu mando para o meu Gmail também. Às vezes estou fazendo uma palestra, um negócio, e
hoje eu trabalhei bastante naquilo, mando para o meu próprio e-mail para fazer um backup, tá? Eu tô meio neurótica com isso, né? Mas é horrível quando a gente perde, assim, você trabalhou dias e aí você perde o texto. Já me aconteceu. Aqui, gente, as referências que foram usadas, tá? Especialmente esse livro da Lakatos aqui, o Fundamentos de Metodologia Científica. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E coloquei mais uma. Esse aqui era o pensamento original que eu tinha do Kant no slide inicial, que eu mudei ontem, né? Mas esse aqui eu gosto muito, que fala o seguinte: sou por meu gosto pesquisador. Experimento toda a sede de conhecer e a ávida inquietude de progredir, do mesmo modo que a satisfação que toda aquisição proporciona. Então, fico os meus votos que vocês aproveitem muito esse período do mestrado, que tenham satisfação em tudo que vocês vão aprendendo, no crescimento profissional que vocês vão ter a cada semana. Isso vai ser notável, vocês mesmos vão notar esses avanços, né? E eu acho que esse é o sentido da gente fazer uma pós-graduação, né? A universidade em si, a ideia é produção de conhecimento. Então, por isso que é muito diferente de uma escola, é muito diferente de um curso, que você vai lá passivamente e assiste uma aula. Então, aqui é outro patamar. A gente está construindo conhecimento científico no nosso país. Então, eu desejo que vocês tenham muito prazer nesse processo, né? Encarem os desafios de frente, sem desanimar. Os professores estão aí para apoiar vocês. E isso vai, claro, também demandar uma energia, uma dedicação de vocês aí diária, semanal, né? Durante todo esse processo, tá? Desejo muito sucesso e boas-vindas, então, os que estão chegando. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E eu vou deixar uma última tarefa, né? Eu não sei se o professor vai querer cobrar alguma coisa nesse sentido, mas é uma ideia que a gente faz no final dessa palestra sempre, que é vocês escolherem um trabalho de pesquisa durante a semana, um artigo, uma tese, e identificar o tema, a delimitação do tema, problema, hipótese, objetivo, justificativa. Só para vocês verem assim como que o autor construiu aquilo, né? Marcar ou colocar num arquivo, fazer esse exercício de identificar. Isso vai ajudar vocês a escrever o próprio projeto de vocês também, certo? Eu acho que é isso só que eu tinha. Vou parar de compartilhar aqui e vou deixar essa apresentação para o prof passar para vocês depois, tá? E a gente pode abrir para as perguntas, para as dúvidas de vocês. Se quiserem compartilhar alguma coisa, não sei se alguém já começou a escrever alguma coisa do seu projeto, em que fase que vocês estão, se já delimitaram o tema. Sim, eu acho que vamos abrir para eles se manifestarem também as impressões, né, que eles têm hoje, né, o que eles estão pensando do seu projeto, talvez se vocês, cada um quiser rapidamente compartilhar com a gente, né, qual é o tema, pelo menos, que eu tenho em mente para o meu projeto, né, que ainda vai ser construído, né, então acho que a gente pode fazer uma rodada dessas para, de certa forma, também cada um se conhecer, né, conhecer o trabalho que os outros estão pensando e, às vezes, inclusive, possibilidades de interações entre eles, né. E se vocês já escreveram também algum projeto de pesquisa antes, também eu gostaria de ouvir. A gente